Um carro em alta velocidade pode tirar muitas vidas, mas dependendo de quem está no volante e do preço do carro, a justiça pode ser aplicada de forma mais leve ou de forma mais pesada. Nos últimos dias, uma manchete tomou conta do Brasil. Um jovem rico com um Porsche em altíssima velocidade tirou a vida de um trabalhador. Hoje, vamos entender essa história ponto a ponto, detalhe por detalhe. Fala galera, Joel Paviotti aqui. Esse é um tipo de história que eu não gosto muito de contar, mas é um tipo de história também que dá para conhecer muito o Brasil, o país que a gente vive, a organização social que a gente tem e a desigualdade que existe no nosso país de tratamento em relação aos poderes e o cidadão comum. Então a gente trouxe a história do cara do Porsche aqui, que muita gente ouviu falar, o cara do Porsche aqui de São Paulo, que acabou atropelando e tirando a vida de um trabalhador. Se liga aí com a gente, ouve essa história, vamos entrar na resenha com a gente aqui, certo? Edu, roda a vinheta. Galera, na madrugada do dia 31 de março de 2024, um Porsche em altíssima velocidade bateu em um carro Renault Sandero na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. A vítima fatal, que dirigiu o Renault Sandero, foi a óbito. O nome da pessoa era Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos de idade. Jovem, né? Ornaldo tinha 3 filhos, era casado e evangélico. Membros da igreja diziam que Ornaldo participava de mutirões e sempre ajudava quem precisasse. Já dá pra ver que era um bom cara, né? Uma boa pessoa e que, enfim, vai fazer uma grande falta aí para as pessoas que estavam ao redor dele. Ele foi embora durante o período de trabalho. Ele estava dirigindo um carro, né? O carro por aplicativo. Quando houve a colisão com o Porsche, ele não resistiu e ao caminho do hospital acabou falecendo. Era uma vida. Tinha família, todo um castelo construído em volta dele e uma das filhas tinha 13 anos, pessoal. Então ela vai terminar de crescer aí até atingir a vida adulta sem a figura paterna do lado por conta desse acidente. Que enfim, é acidente, mas não é tão acidente assim. Eu parto do princípio que acidente é quando tudo tá correto e alguma coisa sai fora do lugar. A gente vai ver que não tava tão correto as coisas assim. O motorista do Porsche 911 Carrera GTS, que valia mais de R$1 milhão e que bateu na traseira do Renault, quase cortando a meio. Carro, se você for ver aí, os carros ficaram horríveis, mas o Renault realmente teve um estrago muito maior. O motorista do Porsche que bateu no Renault do trabalhador era de Fernando Sastre de Andrade Filho. Fernando Sastre é um dos proprietários da incorporadora Sastre, que atua na área imobiliária e na construção civil. Pelo que a gente pôde pesquisar nas nossas referências, eles têm muita grana. Até porque o filho do dono tá andando com uma Porsche de R$1 milhão. Dinheiro os caras têm, grana os caras têm. Incorporadora, serviço imobiliário, na construção civil, realmente faz bastante dinheiro mesmo se você tem êxito, se você logra êxito nessa empresa que você tem, que você faz. Bom, galera, até o momento da batida, esse dinheiro não fez tanta diferença assim, a não ser pelo carro. Mas a gente está no Brasil e os desdobramentos vão mostrar como nesse país ter dinheiro facilita a sua vida e sua relação institucional com os poderes, principalmente com a justiça. Após a batida, quando a polícia militar chegou, Fernando, o motorista do carro, estava com um ferimento na boca. Fernando foi liberado sem fazer o teste do bafômetro ou sem ser encaminhado para fazer o teste toxicológico no hospital. A mãe de Fernando, segundo consta em nossas referências, convenceu os policiais militares a deixar ela levar o filho para o hospital para cuidar da boca dele. E os policiais confiaram que ela levaria mesmo o rapaz para o hospital, mas ela não levou, galera. Quando os agentes foram até o hospital, o Fernando não estava lá. A gente não sabe como foi isso direito, tá? É a fala dos policiais militares, que depois foi corroborado pela mãe dele, do Fernando. O que a gente tem é a palavra dos agentes, que erraram muito feio neste momento. Muito feio mesmo, galera. O certo, tratamento protocolar, seria acompanhar o rapaz até o hospital e não perder ele de vista, pois havia tido uma vítima fatal ali, e Fernando precisava ser periciado, porque enfim, ele foi o motorista, segundo as testemunhas, tinha 2 testemunhas que estavam no HB20 e viram tudo, ele foi o causador do acidente. São coisas que não acontecem com o pobre no nosso país, né? É muito estranha essa situação toda. Mas novamente, está a investigação
tanto a ação dos agentes quanto da mãe e do Fernando. Os policiais foram afastados da rua, isso é importante dizer, houve uma resposta, mas porque houve toda uma repercussão também da imprensa em cima disso daí. Aí, galera, o que o Fernando fez após ter sido o autor desse acidente e após ter fugido do local, né? Porque ele foi embora sem devidamente ser ali periciado. O Fernando arrumou um bom advogado, aguardou 36 horas após o acidente e se locomoveu até a delegacia, onde prestou depoimento e saiu pela porta da frente num carro muito bom também. O delegado, que pegou o caso, afirmou o seguinte para a reportagem do portal UOL, perguntado como o Fernando se comportou. O delegado falando, abre aspas, ele falou só o básico para não se culpar, fecha aspas. O delegado então abriu a investigação, inquérito policial, e pelo que pudemos ler, Fernando será indiciado por crime doloso contra a vida e lesão corporal, pelo fato de ter no carona dele um cara que estava junto com ele no momento do acidente ali. Então ele, além de ter tirado a vida do cara da frente, do Renault, ele acabou sendo o causador de sérias lesões no cara que estava do lado dele, no amigo que estava do lado dele. Bom, galera, como que ficou isso? Duas testemunhas disseram que o Fernando estava em altíssima velocidade e estava fazendo ultrapassagens imprudentes, o que entra na questão da imprudência no trânsito. Além disso, Fernando estava com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, suspensa até meados de março, alguns dias antes de causar o acidente. Eu não estou falando que ele estava em situação irregular. Não, ele já tinha retomado a CNH. Mas a suspensão da CNH, e a gente ainda não sabe por quê, porque não foi dito isso, os órgãos de imprensa estão tentando descobrir por que ele estava com a carteira suspensa, mas já é uma espécie de reincidência, né, se você for observar. Aí, galera, várias testemunhas começaram a aparecer. A namorada do amigo de Fernando disse que ele bebeu no local em que eles estavam antes de pegar o carro, a direção do carro. Ela, essa amiga do Fernando, o namorado dela, Fernando e a namorada do Fernando estavam em um restaurante, tomaram uns drinks e depois foram até uma casa de pôquer. Fernando teria saído bem alterado da casa de jogos e brigado com a namorada, afirma a testemunha. Uma outra testemunha do acidente afirmou que o motorista da Porsche, o Fernando, apresentava sinais de embriaguez, estava cambaleando com a voz pastosa e não sabia dizer o que estava acontecendo. A polícia pediu a prisão temporária de Fernando, mas uma juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo negou essa prisão temporária. E aí, eu não estou falando que a juíza negou isso daí, a revelia da lei. Não, ela estava fazendo um cumprimento da lei. É que nesses casos, quem tem acesso à justiça pode reivindicar e requisitar essa lei, pode vigiar ela com um bom advogado, acaba se beneficiando. Inclusive, saiu uma reportagem que essa magistrada que soltou o Fernando, manteve preso um homem acusado de furtar 2 desodorantes e 3 garrafas de bebida em um supermercado, que é, lógico, um crime, mas muito menos grave do que supostamente aconteceu com o Fernando aí. O rapaz, esse rapaz que teve mantida a prisão, ele foi flagrado escondendo debaixo da camisa um conhaque que custa R$16,99, 2 garrafas de vodka de R$16,99 cada e 2 desodorantes de R$18,99 cada, tá? A única coisa que pesava contra ele era a reincidência. Ele já havia sido preso por outro crime, de menor potencial também, né? Mas que dá cadeia. Continuando aqui. A polícia pediu novamente a prisão do Fernando, agora de forma preventiva. A justiça negou novamente, mas fixou a fiança em R$500 mil. Tem uma frase que é assim, galera: se o desfecho de um crime ou a liberdade pode ser comprada com dinheiro, esse crime e a cadeia para esse crime só existe para pobre. Então o juiz negou a prisão, a segunda vez que a polícia pediu, o Ministério Público, mas fixou uma fiança de R$500 mil. A namorada de Fernando também deu depoimento e afirmou que ele estava alterado no dia sim, mas ainda não foi divulgado o que ela contou no inquérito policial e talvez não seja. Já o amigo de Fernando, que estava no carro junto com ele e perdeu um baço, tá? Afirmou que realmente o motorista do Porsche estava alterado por conta do consumo de bebidas alcoólicas, tá? Então a galera tá entregando aí e você vê a gravidade que é os policiais terem liberado o Fernando para ir no hospital, porque agora não tem mais como você provar biologicamente, quimicamente, que ele estava embriagado. Se o juiz aceitar, dá para provar vendo a comanda do cara, mas isso não quer dizer também que ele tenha bebido, pode ser que ele tenha comprado para outra pessoa, que a defesa pode alegar, testemunhas,
mas testemunhas, enfim, não são provas cabais também, tá? Fernando pode ser acusado na justiça de crime contra a vida por dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente, podendo até ser enquadrado em omissão de socorro. Só uma questão, pessoal, que eu tenho que colocar aqui que acho que é importante. O crime contra a vida por dolo eventual é aquele que o cara não tem total intenção de tirar a vida da pessoa, mas ele assume o risco, tá? Então a pessoa fala assim pro cara, ó, por negligência, imprudência ou imperícia. A pessoa fala assim pro cara, Fernandão, não vai beber, não bebe e não corre com o carro. Se você beber e correr com o carro, você sabe que pode acontecer um acidente, você pode tirar a vida de uma pessoa. E você não tá nem aí, você assume os riscos, você bebe e anda em altíssima velocidade. Então é um dolo eventual, você não tinha planejado de tirar a vida daquele cara, mas você assumiu o risco de que a sua conduta pode ser que aconteça isso. Tem até um termo que os caras usam no direito em latim, que é actio liberum causa, né? É tipo, não dá pra você escapar de algo que você sabia que poderia acontecer e você foi lá e fez. Bom, a mãe de Fernando, ao ser questionada, disse que a polícia militar liberou ela do local do acidente e aí ela não levou o filho no hospital, pois ela disse que estava sendo ameaçado pelas redes sociais e temia pela integridade física do filho, sendo que os policiais poderiam garantir a integridade física do moleque. A mãe também, né? E assim, galera, a mãe não segurou o BO não, viu? Ela falou que os policiais militares liberaram mesmo, e pelo jeito ela só contou a verdade, tá? Essa história fez o Brasil se lembrar novamente de como ter um poder aquisitivo para acessar a justiça ameniza consequências em relação a quem não tem. Por fim, deixa aqui a fala de Luan, filho de Ornaldo, vítima fatal dessa imprudência. Abre aspas, Luan falando. Há um sentimento de justiça gigantesco dentro de mim. Fecha aspas. Eu estudo o Brasil há anos, viu, Luan? E eu entendo o que você está passando. Não sinta a sua dor. Não dá para sentir. Mas eu entendo. E muita gente aqui deve entender também, porque deve ter passado por situações como essa. A justiça, pessoal, não é só o cumprimento das leis. A justiça é uma forma de sentimento, de organização social da vida. E quando ele não é cumprido, mesmo que a lei seja, a gente fica insatisfeito de certas maneiras, né? Bom, aí tá a história. Eu espero que vocês tenham achado interessante, tenham realmente se inteirado das notícias aí. E assim, galera, as coisas vão acontecendo e a gente vai atualizando vocês, por exemplo, lá no @joelpaviotti, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e no Pix, porque são duas formas que vocês têm de ajudar a gente a organizar, manter aqui e escalar também, melhorar a qualidade da nossa produção, porque muitos desses temas que a gente trabalha relacionados à segurança pública, ele não tem monetização ou tem monetização restrita, e a partir de R$2 vocês nos dão essa força. Eu vou nessa, até uma próxima, fui, valeu.